2 anos depois da queda do avião da Voipes, que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, familiares das vítimas, claro, cobram responsabilização criminal dos 16 indiciados pela Polícia Federal. A investigação concluiu que problemas técnicos eram conhecidos antes da tragédia. Quem acompanhou tudo isso foi a Tawane Catan. Tawane, bom dia de novo, bem-vinda por aqui. Conta pra gente a que pé está essa investigação e quem são exatamente essas pessoas que chegaram a ser indiciadas, acusadas ou responsabilizadas pela verdadeira tragédia, talvez anunciada, é isso? Pois é, Adriano, olá novamente a todos. Pois é, agora está nas mãos do Ministério Público Federal. Então, há a possibilidade desses 16 colaboradores da Voipes serem presos, né? Eles podem ser presos. Há uma real possibilidade, segundo o assistente de acusação da Associação de Familiares. Ele disse para a gente ontem, durante a conclusão do relatório da Polícia Federal, nós acompanhamos ao vivo toda a explicação que a Polícia Federal deu em razão desse acidente, que aconteceu lá em 9 de agosto de 2024. Portanto, 2 anos depois, ao indiciamento dessas pessoas. 15 delas respondem por atentado contra a segurança de transporte aéreo e uma delas responde por falsidade ideológica. É um marco histórico considerado pelos advogados, porque é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, em que há a responsabilidade de uma cadeia de pessoas, né? Não somente uma indenização. Há a parte civil, mas há também a criminal, que a Polícia Federal fez questão de investigar. Isso porque, segundo as investigações, as pessoas ali tinham conhecimento prévio das falhas, mas não registravam, Adriana. Era uma espécie de cultura de não reportar essas falhas da empresa. Agora, a gente tem o mais importante, que são as dores das famílias. Nós conversamos com 2 mães, uma delas é a Fátima Albuquerque, que é presidente da Associação de Familiares das vítimas desse voo 2283 da Voipes, que na época chegou a dizer que estava acompanhando as investigações, diz que integralmente forneceu ajuda para as investigações e que sempre teve apoio operacional, sempre foi possível voar ali as aeronaves. Essa foi a resposta da Voipes. Mas o que se descobriu diante de documentos, caixa preta, análise de dados e também de outros voos anteriores daquele mesmo dia é que havia falhas graves ali e, infelizmente, os funcionários não reportavam. A gente vai ver primeiro trecho da mãe, Fátima Albuquerque, a mãe de uma médica de 34 anos que, infelizmente, faleceu. Foram 62 pessoas no todo, né, que morreram em razão desse acidente em Vinhedo, interior de São Paulo, sendo 58 delas passageiros. Vamos ver o primeiro trecho da entrevista delas. Aquelas ações eram criminosas, eles eram profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo. Não era a senhorinha da limpeza que deixava algo ali num copo no meio ou fazia alguma coisa errada. Eram profissionais preparados como engenheiro formado na USP, sabotando a fiscalização, fazendo gambiarra numa aeronave que poderia matar. Então eles sabiam, todos sabiam que aquela aeronave uma hora ia cair. É a primeira vez na história da aviação civil comercial que você tem indiciamento que a culpa não é só dos pilotos. Então é um divisor, é muito importante para toda a sociedade. E vou repetir a mesma frase que eu te dei na primeira entrevista: mataram minha filha. Mataram minha filha. E como presidente da associação, eu digo, mataram 58 inocentes, porque a tripulação não nos considera culpada, mas eles sabiam e faziam parte daquela organização que trabalhava de uma forma completamente errada. Pois é, em seguida ela conversou exclusivamente com a Oeste, comentando um pouco como estão as outras mães da associação a qual ela preside. Vamos ver. Convidada era outra médica, mas o hospital resolveu de última hora que era ela, porque ela tinha um resultado mais de excelência. E ela entrou no lugar da outra. E aí ela não deu tempo para me avisar. Ela foi trabalhar, foi arrumar as coisas correndo. E às 5 da manhã ela foi atender os pacientes, saiu às 10 horas, correndo para o aeroporto. Foi a última a entrar no avião. Ela foi a última a entrar. E ali, tudo que eu queria é que ela tivesse perdido aquele voo. E eu só fui saber pela televisão.
Eu carrego em mim a minha dor e a dor de todos. Não é só minha dor, é uma dor coletiva. Das mães que não se levantaram, da mãe que morreu, que não suportou ver o filho, porque uma de nós já morreu, já não aguentou. Teve gente que faleceu. A mãe do Ulisses, ela com 4 meses, ela suportou a ausência do filho. Tem mãe que não se levanta há 2 anos. Pois é, a gente também tem a palavra da Adriana Iba, que é vice-presidente da associação. Infelizmente, ela acabou perdendo a filha de 3 aninhos, que estava junto do pai nesse voo. Eu recebo essa notícia como mãe, que é um marco. O trabalho que a Polícia Federal fez, muito alinhado com o CENIPA, é um marco para que a cultura organizacional das empresas não vá por esse caminho que a Voipes foi. Porque fingir manutenção de aeronaves é algo muito grave. Enquanto cidadã, é lamentável. Mas a gente vê de forma muito positiva o trabalho da Polícia Federal, que vai ser um marco para a história e para a segurança da aviação como um todo. Para que nenhuma mais passageira de 3 anos seja colocada no risco que a minha filha foi. Bom, por fim, a gente conversou também com o advogado, que é assistente de acusação da associação, Luciano Catarinucci, e ele diz que esse é um processo de marco histórico. Ele explica um pouco dos detalhes da ação criminal da Voipes. Vamos ver. Porque o indiciamento, inclusive pelos artigos de lei, são penas pesadas, severas, de 4 a 12 anos, como resultado morte, dobra essas penas de 8 a 24 anos e traz uma responsabilidade para toda uma cadeia de comando dentro da Voipes. Por que isso? Desde o despachante, desde o motorista, do mecânico, desde a pessoa, do piloto, os pilotos que deixaram de reportar, inclusive as situações que aconteceram antecedência ao voo que houve esse sinistro, a gente não chama de acidente, chama de sinistro porque era evitável e não foi evitável. E o que nós vamos buscar é a responsabilização do dono, dos diretores e que o Ministério Público Federal, que agora é o próximo passo, que é apresentar a denúncia-crime, a habilitação da assistência da acusação, e aí nós vamos trazer para o Poder Judiciário, principalmente da visão, sendo os olhos da associação e de todos os familiares das vítimas, os olhos, a boca e os ouvidos dentro desse processo. Pois é, Adriana, segundo as investigações, é só para a gente relembrar aquele acidente, o sistema de gelo, ele estava falhando, porque quando acontece acúmulo de gelo ali na parte aerodinâmica do avião, esse sistema ele retira o gelo, que é o sistema de degelo, esse é o nome dele. Ele falhou nisso. 3 avisos sonoros e também iluminados foram colocados ali para os pilotos e eles simplesmente não seguiram com o procedimento de avisar, por exemplo, que esses avisos estavam acontecendo, né, esses alertas. Então eles simplesmente ignoraram, segundo as investigações, e não se sabe por quê, porque os investigadores até dizem que durante as simulações eles obedeciam os comandos, né, de avisar a torre caso acontecesse uma situação dessa, mas na prática, na hora ali de fato avisar a unidade, a central, que havia aqueles 3 avisos, eles não fizeram isso. Fora a caixa preta e aqueles áudios que revelaram que eles deixaram muito claro que aquele avião estava com um problema, né? Um deles inclusive chegou a comparar de uma forma até jocosa, né, com um Fusquinha. Bom, enfim, aí aconteceu o que aconteceu, Adriana. Agora está nas mãos do MPF, o indiciamento dessas 16 pessoas. Volto com você. Se saber que algumas irresponsabilidades podem ter causado isso é realmente muito grave. Obrigada, Tawane, por todos os detalhes. Claro que a gente quer ouvir a doutora Ludmila Lins Grilo por ser juíza as questões judiciais, mas antes, Geisiane Freitas pede uma observação aqui sobre o assunto. É interessante como esses casos sempre escancaram que nós temos uma máquina grande e muito burocrática também. É importante a gente dizer isso. O Brasil tem muita secretariazinha, muita coisinha pequenininha que gera uma série de burocracias, mas que infelizmente ainda assim abre a porta para acontecer esse tipo de tragédia. A gente está vendo aí, a equipe sabia, todo mundo sabia, provavelmente aí teve a questão da responsabilidade mesmo, né? Essa questão do dolo e tal, certamente a Ludmila vai comentar a respeito, mas é interessante como nós gastamos esforços, não só a questão financeira, mas o esforço mesmo para a manutenção dessas burocracias todas, que na prática ainda se provam ineficientes, incapazes de conterem esse tipo de tragédia, né? E, infelizmente, essas empresas menores, assim, é muito comum que isso aconteça, de repente, protocolos são diferentes, enfim, a parte ali de fiscalização é diferente, não saberia dizer, mas é muito comum que
que essas empresas menores, assim, desse tipo de problema, escancarando aí essa irresponsabilidade e prejudicando, né? Porque, de certa forma, prejudica aí todo, além, claro, do prejuízo emocional aí para sempre na vida dessas famílias, enfim, uma tragédia como essa, ainda tem de rebarba o impacto em cima desses mercados específicos em relação a essas empresas aéreas. Ludmila Lins Grilo, que você fala pra gente sobre esse caso, pelo que a Tawane explicou, tem um processo civil e um criminal. O acidente aconteceu em 2024, estamos em 2026 e os familiares ainda implorando por explicações. Então, esse acidente da Voipes é um caso típico de direito penal, é exemplo de manual, porque quando você quer matar uma pessoa, quando é o desejo de alguém matar, ela tem o chamado o dolo direto, então, tem dolo direto de matar aquela pessoa. Só que quando você é o responsável pela morte de pessoas, mas você não quis exatamente matar, foi o que a Geise estava falando aí, que eu falaria da questão do dolo, porque é o mais evidente, né, de uma pessoa da área do direito falar sobre esse caso. Quando você não quer, não tem o desejo de que aquelas pessoas morram, mas você é o responsável direto por aquilo, você poderia ter evitado e não evitou, você foi negligente naquela conduta. E mais do que isso, tem a questão da negligência e tem a questão do você não se importar com a vida daquelas pessoas. Aí tem um ajuste fino no direito penal que vai diferenciar o crime culposo, que é no caso de mera negligência, do crime doloso, do dolo eventual. Que aí, nesse caso, o dolo eventual é quando você não é apenas negligente, é quando você assume o risco do resultado. Olha a diferença, olha, é um ajuste finíssimo, gente. Até é complicado falar isso aqui sem ser numa aula de direito, mas eu estou tentando simplificar, eu não sei se vai ficar claro. Então aí, eu não sei como é que eles vão terminar esse caso, tem que ter acesso ao relatório da Polícia Federal para se eles vão capitular na culpa ou no dolo, ou seja, uma mera negligência, uma imperícia na condução da manutenção daquelas aeronaves, ou se eles vão capitular no dolo eventual, ou seja, eles não foram apenas negligentes, eles sabiam do risco do resultado morte, do resultado acidente fatal e assumiram esse risco. Então, pelo que eu estou vendo aqui da reportagem, tudo indica que isso pode se caminhar para uma denúncia por dolo eventual, porque até a acusação de falsidade ideológica na modalidade omissiva rolou contra o piloto da aeronave, porque ele deixou de, olha só, ele não foi algo que ele fez, foi algo que ele deixou de fazer. Ele não reportou no relatório dele as falhas da aeronave. Então ali foi uma omissão, e a omissão nesse caso, também configura uma falsidade ideológica. Então, não é só algo mentiroso que alguma pessoa coloca num relatório público ou privado. Não, no caso ali era privado. Pode ser uma omissão, algo que ela devesse escrever e deixou de escrever. Foi o caso do piloto. E eu estava vendo aqui, existe um crime específico no Código Penal, que é o artigo 261, que diz sobre o atentado contra a segurança de transporte aéreo. Olha só, nosso direito penal prevê exclusivamente um artigo sobre isso, que é expor a perigo a aeronave ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea. E completa no parágrafo 1º. Se desse fato resultar queda ou destruição da aeronave, a pena, que inicialmente seria de 2 a 5, ela sobe para uma pena que pode variar de 4 a 12 anos de reclusão. Então, somado ainda com uma eventual falsidade ideológica lá do piloto, isso aí pode passar aí tranquilamente os 15 anos de reclusão. Então, é algo muito sério, caso eles capitulem, caso eles sejam condenados por crime doloso, mas tem a possibilidade também de, no final das contas, ficar no culposo. Aí a gente vai ter que acompanhar o desenrolar do processo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.